Hoje a gente continua a série de mensagens Rumo à Vitória. Esses dias, nós falamos nas últimas duas séries, só que recapitulando, a primeira pregação, a gente passou, nós fomos convocados para uma grande missão. E o texto que nós usamos foi lá de 2 Coríntios, onde Paulo diz que nós somos ministros da reconciliação. E para ser ministro da reconciliação, foi exigido de nós, na palavra de Deus, nos ensinado a termos uma pregação, uma mensagem com atitude. E a Bíblia toda, ela não fala de vários ministérios como nós temos nas igrejas. A Bíblia fala que nós temos dom, mas a Bíblia fala de um ministério que a igreja tem, que é o ministério da reconciliação. Eu e você foi chamado para reconciliar o mundo a Deus, porque Deus já fez a parte dele, dando o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Deus se dispôs, ele tomou a iniciativa de reconciliar o mundo com ele. E a nossa missão é pregar essa reconciliação para o mundo. No segundo domingo passado, nós pregamos: esse jogo não pode ser 1-1, jogue para fazer o gol. E naquela ocasião nós falamos que a igreja ela tem que jogar na posição de ataque, ela tem que avançar com a pregação do evangelho e ela tem que perceber o momento, o cronos, perceber a hora para ela usar o kairos, para ela usar a oportunidade que aparece e pregar o evangelho. E ali nós falamos de um grande artilheiro, Filipe, que fez vários gols em Samaria, na Palestina, e Deus tirou ele do meio de muita gente, naquela situação terrível que estavam vivendo, a igreja sendo perseguida. Deus tirou ele daquela situação e colocou ele num deserto para pregar para uma pessoa que ia influenciar um país. Um grande chefe de estado, o eunuco, e ali naquela ocasião ele pregou o evangelho, e ali usamos 3 ilustrações de que ele ouviu a voz de Deus. Ele se aproximou do eunuco, ele ouviu o que o eunuco estava lendo e as dúvidas que ele tinha, ele percebeu o que o eunuco estava precisando e ele finalizou, marcou um grande gol pregando o evangelho para aquele homem. Então, queridos, nós somos desafiados a avançar, mas hoje eu queria falar sobre defesa. Cuidado com os espaços na defesa, porque o adversário está alerta. A igreja também ela deve jogar na defesa, e jogar com muita cautela na defesa principalmente. Porque já disse a alguns estudantes do futebol de que um bom time começa com uma boa defesa. Muitos dizem o segredo da defesa é o ataque, outros dizem o segredo de um bom time é a defesa. Não entrando no mérito dessas questões, o que é interessante é que as duas coisas são importantes demais. Mas hoje eu queria falar sobre a defesa. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 5. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Jesus está pregando o Sermão do Monte e ele inicia pregando as bem-aventuranças no capítulo 5. E no decorrer das pregações das bem-aventuranças, ele vai falar de que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados para isso. Logo após as bem-aventuranças, ele desafia a igreja a ser sal e ser luz. E eu queria ler com você, capítulo 5, a partir do verso 13 até o verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Santo Deus, mais uma vez nós te agradecemos por tudo que aqui já temos vivido através dos louvores, da ceia do Senhor,
do momento de entrega e devolução dos dízimos e ofertas, mas agora eu quero que todo o nosso coração se volte à Tua palavra e que saiamos daqui edificados com a Tua palavra, desafiados, mas principalmente que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Cuidado com os espaços na defesa. Tem uma música de um grupo chamado Demônios da Garoa, antigão essa, viu? Então, quem aqui lembra dessa música? Olha aí, tem dois. Irmã Eliana, lembra dessa aí? Não? Não é do seu tempo, não, né? Rapaz, essa música é da década de 50. Então aqui, Tony lembra, eu acho. Tony, Humberto ali, Rafael, lembra do tempo de Rafael, né? E Mora quem lembra, com certeza. Então essa música é interessante porque ela vai falar um pouco sobre a mania que nós temos de procurar culpado e errado erro em todas as coisas e não olhar para nós mesmos. Eu quero ler aqui a letra da música para vocês. O nome da música é Time Perna de Pau. E diz assim nosso time de futebol vai mal, nossos jogadores são tudo uns perna de pau. Só contratemos quem não sabe nem chutar. Parecemos mulher de malandro, só sabemos é apanhar. Mas os culpados são o nosso diretor, que não dão ao jogador assistência moral nem material. Se nós tirar em último lugar, a culpa é do técnico, que não sabe orientar. Bola vai, bola vem, nosso time entra bem. Não se salva ninguém da derrota. Será possível? Como é que pode? Desse jeito eu morro. Nós grita e o nosso jogador não fazem nenhum gorro. Se você olhar a letra da música, ele procura defeito no técnico, na diretoria, no jogador que são ruins, que não contratou um bom, mas não olha para a realidade pessoal do que a pessoa tem que fazer para que o time avance, ou que a pessoa tem que fazer para que o time se defenda. Então, nesse ritmo de Copa do Mundo, olhando para a realidade de Copa do Mundo e olhando para a realidade de defesa e olhando para a realidade do nosso testemunho como sal da terra e como luz do mundo, eu queria falar nessa noite para que você olhasse para a sua vida como um zagueiro que tem que estar bem posto para que o adversário não ache espaço para entrar. O problema, queridos, do cristianismo brasileiro não é crescimento. O cristianismo no Brasil tem crescido muito. Mas o problema do cristianismo no Brasil é qualidade, não é quantidade. Nós vivemos numa realidade de que está na moda ser crente, mas que a vida não tem nada a ver com um cristão. A pessoa diz que é crente, mas você olha para a vida da pessoa, você não vê frutos nenhum. Você não vê mudança de vida, mudança de caráter. Eu tenho conversado com pessoas, e alguns empresários inclusive, que já chegaram para mim dizer assim: pastor, eu quero contratar qualquer tipo de pessoa, menos crente. É triste você ouvir isso, mas isso é um fato. É um fato. E principalmente essa turma do reteté, do fogo, do sapatinho de fogo, que é um fogo da gota, é tão espiritual dentro da igreja, tão santo, mas na hora H da vida cristã, separa vida fora da igreja com vida dentro da igreja. E nós somos educados nessa cultura de que vida cristã, que espiritualidade só é vivida dentro da igreja. E de segunda a domingo é caos. É pecado, é devassidão, é mentira, é enganar o patrão, é enganar o empregado. E nós não temos uma vida santa. Mas no domingo a gente veste a melhor roupa. Quem nunca aqui ouviu? Hoje é o dia de vestir a melhor roupa porque vai para a igreja do Senhor. Não é assim que a gente aprendeu? É o dia da melhor roupa, do perfume. Se tiver francês, ok. Se tiver Boticário, serve também. Se tiver TTT, também serve. Todo tabuleiro tem. Serve. O importante é você ir para a igreja com a melhor roupa e com o melhor perfume. E isso para as pessoas é santidade. Meus irmãos, vida cristã
não se resume a ir para a igreja, a carregar uma Bíblia, a participar de uma célula, a ir para a escola bíblica, a ir para culto de oração, a ir para reuniões durante a semana. Vida cristã se resume a dar frutos, a mudança de caráter, a testemunhar de Jesus em qualquer momento, em todo lugar. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Isso não quer dizer que você não peca, que você não falha, que você não cai. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que vida cristã está muito mais relacionada a caráter do que uma suposta falsa espiritualidade que nos foi ensinado e que nós gostamos, porque é muito confortável. Então, olhando para isso, eu lembro de uma frase de um ministro, um pastor evangélico, chamado Ralph Waldo Emerson. Ele fala que, já nessa época, ele já falava que muitas vezes a mensagem é diferente da vida. Eu prego, mas não vivo. A minha voz vai, mas a minha vida está aqui atrás. Quando, na verdade, o evangelho é o contrário. A minha vida é que vai na frente e a minha voz é que vem depois. Ele diz assim: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E pasmem vocês, eu não conheço ninguém que fala tanto como um crente. E muitas vezes o crente fala muito para acusar os outros. Quantas pessoas aqui, nas suas empresas, nas suas escolas, nas suas casas, têm abuso de crente? Porque o crente fala muito: olha, você vai para o inferno, você não aceitou Jesus ainda, vai chegar a sua hora. Tem agora a música A Vingança Gospel, né? Aqueles que me viram passar pela prova e não vibraram, agora vai não sei o que, não sei lá. É a vingança gospel agora. Então os crentes estão cheios de poder. Se tocar nele, que você pega fogo. Ele é tão santo que se você tocar nele, você é consumido e vai para o inferno na mesma hora. Mas falam muito, mas a vida é uma miséria. É medíocre, é mentiroso, é trambiqueiro, é enganador. É assim que a gente tem visto. É assim que a gente chega nas empresas, nas faculdades, e os crentes não têm dado testemunho. Não todos, claro, porque tem muita gente boa, muita gente séria que dá testemunho. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a minha vida e a sua vida falam muito mais alto do que quando a gente abre a boca e fala. As pessoas prestam muito mais atenção nas minhas atitudes do que no que eu falo. Como é que eu trato a minha família, como é que eu trato a esposa, como é que eu trato os filhos, como é que eu trato a igreja, como é que eu trato os meus pares, como é que eu trato os meus vizinhos, como é que eu trato o meu empregado, como é que eu trato o meu patrão, como é que eu trato o médico, o meu paciente, como é que eu trato? As pessoas estão muito mais de olho nisso do que quando eu abro a boca e falo. E quando a gente tem uma vida digna, as pessoas têm coragem para parar e ouvir a nossa voz. Olhando para isso, queridos, algumas pessoas se dizem discípulos de Jesus, mas não são. Veja o que aqui diz a Bíblia em Mateus, não precisa abrir. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá o quê? Frutos bons. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Quais são os frutos que muitas pessoas que se dizem cristãs têm dado? É interessante, até a questão de nomenclatura, nós fugimos do que a Bíblia ensina. A Bíblia só fala 3 vezes a palavra cristão. 3 vezes na Bíblia. Mas a Bíblia fala mais de 280 vezes a palavra discípulos de Jesus. Nós somos chamados para ser discípulo. E discípulo é aquele que segue o mestre, que vive a vida do mestre. Há alguns historiadores que dizem que os discípulos é aqueles que, quando terminavam um dia, as suas pernas, os seus pés, as suas sandálias, as suas roupas estavam empoeiradas, porque elas andavam atrás dos mestres. E quando o mestre andava, a poeira subia e melava os discípulos. Discípulos são aqueles que seguem a Jesus em qualquer lugar, qualquer
qualquer hora, qualquer momento. São aqueles que, aonde chegam, os frutos refletem uma pessoa verdadeiramente discípula de Jesus. Mas o que nós temos visto na sociedade são algumas pessoas que se dizem discípulos, mas não são. Outra situação também que nós vemos. Outros são realmente discípulos de Jesus, mas não parecem. A pessoa é crente, teve um encontro com Jesus, está na igreja, participa de uma igreja, mas ela não parece um crente. E aqui eu não quero falar de parecer crente, não tem nada a ver com saia até aqui, não tem nada a ver, não é isso que eu estou falando, saia até aqui embaixo, aquela roupa aqui, não se asseia as mulheres, o cabelo tem que ficar até aqui, não tem nada a ver como a gente aprendeu que ser crente é ser isso, né? Não tem nada a ver, e não é isso que eu estou falando. Parecer ser crente nas atitudes, e não no exterior, mas na atitude prática da vida. Não é ter terno e gravata, andar com a Bíblia assim, não é? Tem uns que tem até o jeito, tem uns que andam assim, não é? Você olha para o cara e dá até medo, ele é tão santo que dá medo dele, que ele anda assim. Tem outros que põem assim, e parece, eu acho que ele bota perfume aqui para ajudar aqui, não sei. E tem outros que andam assim, já para dar biblada na cabeça dos pecadores, né? Já pronto. Parece ele é mais santo do que os outros, esse, né? É os soldados de Jesus para procurar os erros dos outros. Não tem nada a ver com aparência. Tem a ver com atitude. Com mudança de vida. Com as pessoas olharem para você e ver uma pessoa realmente cristã. E é interessante que as pessoas dizem discípulos de Jesus, mas não parece. E veja o que Paulo diz lá em Filipenses. Assim, meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Paulo está falando aqui não é de salvação da alma, Paulo está falando aqui de crescimento espiritual, de santificação. Ponham em ação a santidade de vocês. Pratiquem, deem um primeiro passo, ajam, cresçam, busquem. Como na música que a gente viu agora, sempre ele procura um defeito em alguém. Nós, às vezes, temos essa dificuldade e essa desculpa de, não, está difícil a minha vida de santificação, porque o diabo tem armado, sabe como é, irmão? A luta espiritual é grande demais. Tem irmão que só fala do diabo, meu irmão. A luta é grande demais. O diabo armou isso um dia desse para mim, mas o diabo tramou isso. Não, o diabo tramou, meu amigo, mas você que fez porque quis. Não venha com essa desculpinha, não. Ele arma o tempo todo para a minha vida e para a sua vida. Ele quer. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, brama como um leão ao nosso derredor, buscando tragar cada um de nós, para destruir a nossa vida, para destruir nossa família, destruir nossa comunhão. Ele é o trabalho dele. A gente já sabe disso. Agora, qual é a nossa postura? É de saber lidar com isso. É de saber dizer não. É de saber dizer não para o pecado, é de saber dizer não para o erro, é saber dizer não para quando a gente está caindo espiritualmente. Não, eu não vou viver nessa vida medíocre, miserável, afastada de Deus. Eu quero andar com Jesus. Eu tenho que querer gostar de ler a Bíblia, eu tenho que querer gostar de orar, eu tenho que querer participar de uma célula para ser discipulado, para ser cuidado, para ser alimentado, para ter comunhão. Eu tenho que querer ir para a igreja. Ninguém aqui é obrigado a nada. Você tem que querer crescer. Então não venha com essa de não que está difícil, porque feito uns amigos, quando eu era militar, tinha uns amigos que diziam no quartel assim, é muito difícil ser crente no quartel, Marcelão. É muito difícil ser crente no quartel, porque aqui existe uma aura de prostituição muito grande. Dentro de um quartel só fala de promiscuidade, é verdade, eu sei disso. Agora eu dizia assim, rapaz, como é que vocês conseguem entrar em tentação dentro de um quartel que só tem macho, um olhando para o outro? Vai tomar banho, é 51 minutos tomando banho. Você tem tentação com o que aqui, hein? Só se vocês estão do outro lado. É só se for, porque se não for, tem alguma coisa errada. Aí eles, é mesmo, tem lógica. Não tem lógica, meu amigo. Você é sem vergonha. Você é um crente sem vergonha.
E vem dizer que dentro do ser crente no quartel é a melhor coisa do mundo, porque só tem macho. Você não cai em tentação porque não vê mulher o dia todinho. Então não venha dizer que... Não, eu falando a questão de homem aqui, porque lá a desculpa era essa, sabe? Então, essa mania nossa de não querer crescer e arrumar desculpa que nós não temos tempo, uma desculpa que eu fico estressado porque o outro me estressou, eu estou zangado porque o outro me zangou. Não, se eu sei que eu tenho fraqueza nessa área, se eu sei que eu tenho problema nessa área, eu tenho que me tratar nessas áreas que eu tenho problema. Eu não quero dizer aqui que você vai ser super crente, nem super santo. Quais são as áreas que eu preciso mudar para crescer espiritualmente? É isso que Paulo está falando. Alguns discípulos são discípulos verdadeiramente, não está dizendo que você não é crente, não está dizendo que a pessoa não é discípulo, o que está dizendo é que elas não parecem. Então, um verdadeiro discípulo, ele põe a alpercata e ele suja o pé de barro, de poeira, atrás do seu discipulador, do seu Senhor e Mestre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós fomos chamados para desenvolver a nossa salvação. Nós não fomos chamados para ficar na escola primária a vida toda. Nós fomos chamados para crescer espiritualmente. Amém? Diga aí que para quem está do seu lado, para que ele acorde, quem está dormindo, diga aí, saia da cadeira e corra para uma vida com Deus. Uma caminhada. E tem gente que correu mesmo aí, ó. Avance. Aí Paulo continua dizendo assim, olha, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, para que venham a tornar-se o quê? Puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Nós fomos chamados para brilhar, não é brilhar de glamour não, viu? Não é brilhar de tapete vermelho de Hollywood não. Não é brilhar porque veio com a melhor roupa para a igreja não. Não tem nada a ver com isso não. E você... Esse negócio de tempo é só Jesus, viu, na causa, viu? Você foi chamado para brilhar, para que o mundo glorifique a Deus. Para que a sua vida expresse o caráter de Jesus. Paulo diz lá em Romanos que nós somos predestinados para sermos conformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. Para que as pessoas olhem para nós e vejam uma pessoa que tem um caráter de Cristo. Para que as pessoas olhem para nós e vejam que é possível viver puro e irrepreensível, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Não é porque o cara é trambiqueiro que você, não é porque o cara ele arma para ganhar uma licitação que eu vou fazer também. Já chegou pessoas para mim pedir oração porque tinha entrado na licitação e já estava certo, ela já ia ganhar. Eu disse, você está pedindo oração por isso? Você já ganhou e está pedindo oração, tenha vergonha? Mas pastor o quê, homem? Pelo amor de Deus. Então, não é porque todo mundo faz isso, não. Você é discípulo de Jesus. Você não precisa disso. Não, porque para ser empresário nesse país tem que ser honesto. Seja. Deus vai abençoar na hora certa. Tem irmãos aqui que são honestíssimos demais e estão passando barra financeira nas empresas. Irmãos aqui da igreja. E a minha palavra para eles é: continue assim. Você é discípulo de Jesus, Deus vai lhe honrar na hora certa, você vai ver. Creia nisso e continue assim. O McDonald's, irmãos, o McDonald's não é de crente e dá nota fiscal de suco de laranja. Você compra um suco de laranja leite e dá uma nota fiscal para você. Mas o mundo, a pressão do mundo é para que a gente seja culpável e corrompido no meio da geração corrompida. Porque todo mundo faz, eu tenho que fazer. Você foi chamado para ser diferente, para brilhar no meio das trevas. É assim que você foi chamado, amém? Vamos seguir. Nossa dupla de zaga. A gente está falando de zaga hoje. E Deus é tão bom e tá conosco. Deus ama a IBZS, viu? Porque nessa semana a zaga arrasou, né?
Então a nossa zaga nos deu a vitória e o tema da pregação de hoje era sobre defesa. Então tá aí esses dois abençoados. Não sei se você sabe, mas o Davi Luiz é crente e é crente de verdade, não é esses que a gente vê por aí não. Não é crente Neymar não, é crente de verdade, né? Ele é da igreja Hillsong, que tem uma igreja lá na Inglaterra, é da Austrália, mas tem a igreja lá na Inglaterra e ele frequenta lá. Eu tive vendo uns testemunhos dele fantásticos. Imagens que às vezes a TV não pega, mas algumas pessoas bateram foto, eu achei interessante. No meio de jogos do Chelsea, vários jogos, um jogador vai bater uma falta, enquanto está lá armando a barreira, ele vai lá e põe a mão na cabeça do que vai bater a falta e ora por ele no meio do jogo. Isso daqui a pouco ele vai ser punido pela FIFA. Tem um jogador caído no chão machucado, enquanto vem atendimento, ele bota a mão no machucado e vai orar. Eu disse, rapaz, esse daqueles crentes é diferente, né? E eu disse, daqui um dia ele vai ser punido aí pela FIFA, porque está pregando o evangelho, tem a oportunidade, você viu que ele fez um gol, se ajoelhou, orou essa semana. Então, assim, ele tem dado esse testemunho. E eu disse, Deus é tão bom que tem tudo a ver com a pregação do domingo. Mas a nossa dupla de zaga é sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. A nossa dupla de zaga, para que o adversário não encontre espaço na nossa defesa, a gente tem que estar focado no sal e na luz. Então, primeiras lições aqui que eu queria tirar de nós como sal da terra. O versículo 13 diz assim, do capítulo 5. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, duas funções básicas do sal. Os mais antigos aqui sabem muito mais do que eu. Eu já peguei a geração da geladeira, mas os antigos preservavam a carne com sal. Aqui, quem já pegou esse período aqui? Olha, irmão Militão, irmã Eliana, olha aí, muito bem, Lívia, muito bem. Rafael, né? Larissa, cadê? Pegou não. Luma pegou essa fase não, né? E a gente não pegou não, a gente já pegou a geladeira. Eu peguei essa fase ainda, mas não sou velho não. Mas o sal, ele tem a função de preservar, mas o sal também tem a função de dar sabor. E aqui, quando Jesus está falando, está muito relacionado à questão de relacionamentos. Está relacionado à presença. A minha pergunta para você nessa noite é: nós temos preservado relacionamentos? Nós temos dado sabor a relacionamentos? Sabe qual é o problema que às vezes eu vejo, queridos? Muita pessoa sem igreja, muita pessoa que não teve encontro com Jesus, quais são as barreiras delas com a igreja? São os crentes. Porque o crente é chato demais, ele não preserva relacionamentos, ele não consegue manter relacionamento, porque o tempo todo parece que o dedo dele quebrou, engessou assim e não tiraram o gesso, que ele está assim acusando, olha, você é pecador, você vai para o inferno, você é miserável, você não sei o quê. Ele, no trabalho, ele é o cara mais chato do trabalho, mais chato. Quando ele chega, todo mundo se cala porque tem medo de falar e ele é acusado de alguma coisa. Tem crente assim ou não? Tem ou não? Ele parece que ele não é mais vice-Deus, não. Ele é mais do que Deus, ele. Tem gente assim, gente, que não consegue manter relação com ninguém. A Bíblia diz que Jesus ia para o meio dos pecadores e os pecadores gostavam de Jesus. Jesus foi acusado de beberrão porque estava no meio dos pecadores. Sem acusar, sem ferir, sem machucar. Ontem nós estávamos aqui no treinamento com o pessoal do Exodus Cry e Miriam, da nossa igreja, deu um testemunho, trabalha aqui com as garotas de programa de Ponta Negra, e ela dizendo, olha, eu saía de casa, preparava uma frase de efeito, um versículo bíblico, eu saía cheia do poder de Deus, eu queria pregar Jesus para essas meninas, mas quando eu subia no ônibus, Deus falava comigo, você não vai para lá para falar frase de efeito. Lá as meninas querem saber de frase de efeito. As meninas querem ser amadas.
Eu chamei você, não foi para pregar frase de efeito. Eu chamei você para amar as garotas de programa de Ponta Negra. Só isso. Vá lá e ame as meninas. Já faz 2 anos que ela está lá. Já teve conversões. Já teve mulheres que saíram da prostituição e conseguiram um trabalho, estão trabalhando dignamente. Está entendendo? Nós somos chamados para amar as pessoas, mas às vezes nós acusamos as pessoas. Nós somos chamados para reconciliar as pessoas com Deus, mas às vezes nós afastamos as pessoas de Deus por causa da nossa falsa religiosidade, falsa espiritualidade, falsa santidade. Porque se tem pessoas que pecam, primeiro somos nós que sabemos a verdade e não fazemos, como diz Tiago. Então, também nós somos chamados para dar sabor aos relacionamentos, aquela pitada gostosa. Você já comeu alguma comida sem sal, zero de sal já? Horrível. Horrível. Ano passado eu fiquei internado para uma cirurgia. Primeira comida que eu recebo foi uma gororoba. Eu não sei o que era aquilo. Era um mingau. Mas não, é um negócio estranho que eu acho que nem ET comia aquilo. Aí eu tinha que comer em 5 minutos. Porque depois vinha água de coco, vinha não sei o que, não sei o que. Eu passei 3 horas para comer. E você sabe que eu não tenho dificuldade de comer. Onde? Vamos beber uma água aqui. Esse é uma figura. Mas, imagina aí, Tony, sem sal. Dá para aguentar um negócio? Não dá não, né? O que acontece? 3 horas, gente. Um negócio horrível. Tem crente que é aguado, é insosso. Ele não consegue dar sabor aos relacionamentos. Ele não consegue manter as pessoas próximas. Ele sempre afasta as pessoas. Ninguém consegue estar perto dele. Ele não consegue fazer com que as pessoas tenham aquele sabor especial de estar junto deles. Mas nós fomos chamados para dar sabor aos relacionamentos. Fomos chamados para dar sabor, para abençoar a vida dos outros, para que as pessoas cresçam, desenvolvam e tenham encontro com Jesus. Mas às vezes a gente afasta. Isso só acontece quando a gente está presente na vida das pessoas. Um testemunho interessante de um jovem crente, desses que dão sabor aos relacionamentos, subiu no elevador e encontrou um amigo dele. Um amigo que ele já falava de Jesus com muita cautela, com muito respeito, e orava pela família da pessoa. E esse que estava no elevador, que quando o crente entrou, o amigo estava lá com 2 mulheres. E ele foi e disse assim: mas rapaz, como é que você está? Tudo bem? Disse, não, tudo bem. O sem igreja disse, tudo bem. Aí ele disse, como é que está a sua família, rapaz? Aquela situação que você pediu oração naquele dia, eu orei por você, já foi resolvido, olha, Deus te abençoe, estou junto contigo. E ele subiu, foi para o apartamento dele e o outro rapaz continuou, desceu antes. Uma semana depois, o que estava com 2 mulheres procurou o crente. E disse, fulano, eu queria agradecer a Deus por sua presença na minha vida. Aí ele estranhou, disse, não, por quê? Eu não entendi. Disse, porque naquele dia que você entrou no elevador, que eu estava com 2 mulheres, aquelas 2 mulheres eram garotas de programa. E eu estava levando elas para minha casa. Minha esposa e meus filhos estavam viajando. E quando você entrou, o ambiente mudou. Quando você entrou, Deus começou a quebrantar meu coração. E quando chegou no meu andar, eu dispensei aquelas mulheres, mandei elas embora e fui para casa chorar, me arrepender do que eu tinha feito. Eu ia destruir a minha vida e a minha família, mas a sua presença mudou aquela história. Um crente verdadeiro, quando ele chega perto das pessoas, tem esse poder de mudar o ambiente. Não para pior, chegou o chato, não chegou um filho de Deus que, quando está aqui, eu gosto de ouvir, gosto de conversar com ele. É assim que a gente deveria ser. Então, olha, diga aí para quem está do seu lado, não seja crente chato. Não seja. Isso me lembra a história, gente, de São Francisco de Assis. São Francisco tem uma história interessante. Ele chamou os seus discípulos para pregar o evangelho numa manhã.
E saiu para pregar o evangelho, aí abraçou um mendigo, deu esmola para outra pessoa, orou por uma senhora que estava grávida no meio do caminho, abraçou uma jovem que tinha sido abandonada pela família, e os discípulos lá com ele. E ele cuidando das pessoas. Quando eles chegam depois no local que eles estavam dormindo, um dos discípulos dele disse: mas Francisco, você não chamou a gente para evangelizar? E ele disse: e a gente fez o quê? Não, o Senhor chamou a gente para evangelizar. Ele disse: e nós fizemos o quê? Nós abraçamos o mendigo, nós beijamos a viúva, nós abraçamos a pessoa que está abandonada, nós demos esmola para o pobre, nós abraçamos o transeunte que estava fedendo. Foi isso que a gente fez. Nós amamos essas pessoas. Entendi. Ele teve que escrever uma circular para todos os seminários que estavam debaixo da sua autoridade, dizendo: olha, pregue o evangelho, se for preciso, use palavras. A sua vida fala mais alto do que a sua voz. Fale de amor, se for preciso, abra a boca. Isso não quer dizer que você não tem que abrir a boca, você tem que pregar o evangelho. Mas nós somos ensinados a pregar o evangelho assim, ó. E a gente pega um panfleto e dá para a pessoa na rua, diz: olha, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tá certo? Senão você vai para o inferno. Sorrindo assim pro cara. Então você vai para o inferno. E nós estamos abrindo uma igreja ali. Aí 80 pessoas se convertem. E nós fazemos um relatório de missões que se converteram 100 pessoas. E a gente abandona a cidade e deixa 100 pessoas lá. Às vezes nem missionário fica. E a gente acha que está evangelizando. Isso é mediocridade. Isso não é evangelismo. Isso não é pregar o evangelho. Isso não é. Nós somos chamados para fazer discípulos. Nós somos chamados para pregar o evangelho com vida e do lado. Não foi chegar e abandonar. Não foi chegar e deixar a pessoa. Isso não quer dizer que esse trabalho não seja importante. É importante e vale a pena quando tem uma estrutura para cuidar depois. Se não tiver, não vale. Mas a maioria não tem, infelizmente. Pregue o evangelho, se for preciso, use palavras. Para seguir na direção final, cuidado com os espaços da defesa, você tem que jogar como luz do mundo. E aí eu queria aplicar a Mateus capítulo 5, versículo 14, 15, 16, que diz assim: vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, nós somos chamados para ser presente na vida das pessoas, mas nós somos chamados para que a nossa vida proclame o evangelho para as pessoas, através da excelência, da ética e da bondade. Queria frisar aqui duas situações. A questão da excelência. A questão da excelência. Muitos de nós não gostamos de fazer as coisas com excelência, nós fazemos relaxadamente. Eu sou suspeito de falar isso porque os irmãos sabem, e eu já falei, esse pecado meu, esse problema que eu tenho, que eu sou perfeccionista demais para algumas coisas. Isso me prejudica muito, mas eu trato isso, não se preocupe, há muito tempo. Mas perfeccionismo é diferente de excelência. E nós somos chamados para fazer as coisas com excelência. No nosso trabalho, eu tenho que fazer o melhor, porque Paulo disse que quando eu sirvo o meu patrão, eu devia servir como eu sirvo a Jesus. Quando eu faço uma coisa, qualquer coisa na minha vida, no meu trabalho, na minha profissão, na minha área, eu devo fazer com excelência para que as pessoas vejam, ali tem um crente, que ele faz tão bem, que é como se fosse para Deus. Na mitologia grega tem a história de um homem, eu gosto demais da história dele, chamado Fídias, um escultor. E Fídias esculpia aquelas imagens naqueles palácios gregos que ficavam olhando para baixo. Ele ficava lá pendurado, esculpia aquelas imagens. E o pessoal ficava encucado com Fídias,
que do mesmo jeito que ele esculpia na frente, ele esculpia as costas, que ficava rente ao teto. Ninguém via. Ninguém ia subir para olhar. Muito alto. Mas ele fazia com tanta perfeição a parte de trás das estátuas. E as pessoas questionavam ele: Fídias, por que você faz isso? Ninguém vai estar vendo. Ele dizia assim: ninguém está vendo, mas os deuses verão. Ninguém está vendo, mas os deuses verão. Eu faço com excelência. Nós fomos chamados para ter uma vida de excelência, irmãos. Uma vida que a excelência já leva automaticamente a uma vida ética. Uma vida correta. Que as pessoas olham para você e dizem: ali vai um crente. Infelizmente, tem muitos empresários que não gostam de dar emprego para crente. É triste ouvir isso, mas é verdade. Porque o cara inventa desculpa para chegar atrasado todo dia e ainda pede para sair mais cedo. Mata a mãe, tia, mata pai 3 vezes, mata avô 5 vezes para ganhar licença. E eu trabalhei num quartel, na Marinha, com secretaria, e toda semana tinha pessoas que pediam papeleta de licença porque matou. A semana era uma avó, a outra era o avô, depois a avó de novo. E é tão ridículo que às vezes trazia o mesmo atestado de óbito com a data adulterada. Com a mesma pessoa. Eu peguei várias pessoas fazer isso. Então, assim, é triste isso, mas tem pessoas que se dizem crentes e fazem isso. E tem gente que faz isso porque diz que não, porque vai ter um retiro da igreja. Ele faz isso com trabalho, mistura tudo, sabe? Meus irmãos, nós não fomos chamados para, nós somos chamados para viver com excelência e também com bondade, abençoando outras vidas. Se você pode abençoar outros, abençoe. Jesus vai dizer aqui, olha: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. As pessoas têm que olhar para nós e o nome de Deus ser glorificado. As pessoas têm que olhar para nós e ver Deus sendo exaltado, glorificado, honrado, amado, porque a nossa vida expressa Jesus e a luz brilha tanto no meio das trevas que Jesus é glorificado no nosso meio. Através da nossa presença, onde a gente chega, a presença nossa dá sabor, preserva, mas proclama. É como se fosse um fonoclama que anuncia, proclama o Evangelho. A nossa vida fala mais alto do que a nossa voz. Para encerrar, para que você reflita, ore e decida o que você vai fazer, eu tenho uma pergunta e um desafio. Pergunta: aqueles que lhe rodeiam têm visto em sua vida atitudes de alguém que é discípulo de Jesus? Você não precisa me responder, é você e Deus. As pessoas olham para você e enxergam em você um discípulo de Jesus. A ceia nos dá a oportunidade de fazer essa reflexão. Examine-se a si mesmo. Depois coma do pão e beba do cálice. Evangelize o tempo todo. Quando for preciso, use palavras. No evangelismo, deixe a sua vida aí na frente. Depois você abre a boca. Se a sua vida vai na frente como um grande zagueiro que se resguarda bem, com certeza as pessoas vão, assim como eunuco, dizer a Filipe: se não tem ninguém que me explique, como é que eu vou entender? As pessoas vão perguntar a você: me explica, me ensina, fala desse amor, fala desse Jesus, fala dessa glória, fala dessa alegria, fala que eu estou com sede, eu quero beber, eu quero ouvir, porque a sua vida falou tão alto, gritou tão alto, que ela vai ter sede de querer ouvir. É assim que eu devo viver, é assim que você deve viver. Queria encerrar com uma música que fala sobre isso. Queria que você prestasse atenção. O nosso tempo passou um pouquinho, mas escute comigo. Fale de amor no espelho d'água de seus olhos. Abra os portais do seu abraço. Se for preciso, use palavras. Fale de amor
trocando sons pelo silêncio, tornando voz em gesto e ato. Se for preciso, use palavras. Proclame a vida em seu singelo esplendor, cantando ao vento a música do seu amor. Fale de amor, livre de amarras e de pesos, com suas lágrimas, sorrisos. Se for preciso, use palavras. O sol e as estrelas, mulheres, homens e animais, irmanados na riqueza suprema, quer viver em paz. O sol e as estrelas, mulheres, homens e animais, irmanados na riqueza suprema, quer viver em paz. Proclame a vida em seu singelo esplendor, cantando ao vento a música do seu amor. Fale de amor no espelho d'água de seus olhos, abra os portais do seu abraço. Se for preciso, use palavras. Fale de amor. Se for preciso, use palavras. Fale de amor. Se for preciso, use palavras. Amém, gente? Música linda, né? Curva sua cabeça e vamos orar, agradecer a Deus. Pai, damos-te graças por essa noite, por tudo que aqui foi feito, para adorar o Senhor, para exaltar teu nome, para edificar nossas vidas, mas principalmente para que teu nome seja glorificado. Que as pessoas possam olhar para nós como pessoas que têm cuidado na defesa, porque sabe que o nosso inimigo ele está à espreita, querendo nos derrubar, querendo nos estragar, querendo um espaço na nossa defesa para invadir e destruir a nossa vida, destruir toda a nossa zaga. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que nos ajude nas nossas fraquezas, naquilo que nós precisamos mudar, naquilo que precisamos quebrantar em nossas vidas, precisamos tratar em nossas vidas, curar as nossas vidas, naquilo que precisa de ajuda, que nós possamos buscar ajuda, ó Pai, para que nós não venhamos a falhar nesse processo da pregação do Evangelho, na transmissão da Tua Palavra, na reconciliação do homem contigo, do ser humano com o Senhor. Pai, nos ajuda, ó Pai, a termos uma vida que cresce espiritualmente, se desenvolve e que busca santificação. Nos ajuda a sermos sal da terra e luz do mundo de verdade, na prática, no dia a dia, na padaria, na escola, na congregação, na faculdade, no nosso trabalho, na nossa casa, que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, e que as pessoas possam olhar para nós, glorificar o nome do Senhor, e como dizia com o povo de Israel, grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por eles. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer, meu Deus, que Deus é esse, que vida é essa, que alegria é essa, que ética é essa, que comportamento é esse, que seriedade com a vida cristã é essa que essa pessoa leva, que eu tenho sede disso. Então, provoca isso em nós, ó Pai. Nos ajuda a sermos verdadeiros discípulos do Senhor. E que nós, como São Francisco de Assis disse, como a música diz, que nós falemos de amor 24 horas por dia, mas se for preciso abrir a boca, que nós a abramos. Mas principalmente que a nossa vida vá na frente da nossa voz. No nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai,
Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus nos cubra, nos abençoe e nos dê uma semana cheia de graça e de testemunho para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus, amém.